Vamos mais uma vez ler a Escritura, agora no texto do Evangelho de Marcos. Nós iremos ler a partir do versículo 12. Iremos ler até o versículo de número 26. Marcos, capítulo 11. Desculpem, irmãos, as criancinhas deverão sair agora, né? Acompanhando a Zefinha, que vai levar o estudo bíblico para elas. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12 até o versículo 26, está escrito: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui, meus irmãos. Nós temos, neste texto que acabamos de ler, a narrativa do que aconteceu no segundo e no terceiro dia, depois que Jesus chegou em Jerusalém para a festa da Páscoa. Até o final daquela semana, muitas coisas ainda iriam acontecer, e todas elas girando em torno do que acontecia no templo em Jerusalém. Os irmãos se lembram que quando Jesus chegou daquela longa viagem desde o norte, na Galileia, quando ele chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, já no finalzinho do dia, anoitecendo, foi inspecionar, entrar no templo e verificar a ordem, como estavam as coisas ali. E depois, como já era tarde, o Senhor Jesus se retirou, foi para a cidade de Betânia, a aldeiazinha de Betânia, onde moravam Lázaro, Marta e Maria, e ali ele pernoitou. Depois daquela noite de descanso, diz aqui o texto para nós que logo cedo, Jesus e os seus discípulos começam a caminhar para o templo novamente. E enquanto eles caminhavam, e ali no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus, diz o texto, teve fome.
E ele viu uma figueira ao longe. Pela época do calendário, não era uma época em que a figueira deveria estar dando frutos. Essa época já havia passado. E depois dos frutos, vêm as folhas. Então Jesus viu que era uma figueira cheia de folhas, mas que poderia ainda ter algum fruto da última vez que ela frutificou. Então Jesus foi até aquela figueira e procurou entre as folhas, mas ele não encontrou nada. Então Jesus disse para a figueira, e falou isso de modo que os seus discípulos pudessem ouvir: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Aquele que criou os céus e a terra, lá no início, criou a figueira também, e a abençoou. Fez dela uma árvore frutífera, para que ela pudesse ser um instrumento de saciar a sede, ou melhor, saciar a fome de todos os seres humanos que dela desfrutassem. Mas aqui, Jesus não abençoa. Jesus amaldiçoa essa figueira, dizendo que nunca jamais ela produziria fruto. No dia seguinte, quando eles estavam passando pelo mesmo lugar, a figueira estava seca, desde a raiz. E Pedro, tomando a palavra, ele chamou a atenção de Jesus para isto: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E então o Senhor explicou que da mesma forma que ele havia falado à figueira, e ela se secara, isso aconteceu, da mesma forma, os seus discípulos deveriam exercitar fé através da oração. Ele disse assim: porque eu digo para vocês que se vocês disserem para este monte aqui, levante-se e vá para o mar, assim será. Tudo acontecerá conforme a sua fé. Irmãos, em 2 ocasiões, Jesus havia multiplicado uns poucos pãezinhos para alimentar milhares de pessoas, e uns poucos peixinhos. Em outra ocasião, Jesus transformou água em vinho. Aquele que multiplicou os pães, aquele que transformou água em vinho, aquele que criou o universo inteiro e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não poderia ter falado ao contrário, ele poderia ter falado para a figueira: produza muitos frutos agora para a gente tomar o café da manhã? É claro que ele poderia. Mas Jesus tinha uma lição muito importante que ele queria dar aos seus discípulos e também a nós, mas não somente no que dizia respeito a uma vida de oração. Porque Marcos aqui, ele nos conta que entre o momento em que Jesus amaldiçoou a figueira e o momento em que eles passaram por ela no dia seguinte, vendo que ela não produzia mais fruto, não produziria mais, jamais produziria fruto, acontece uma coisa muito importante. Acontece aquele momento em que o Senhor Jesus, depois de amaldiçoar a figueira, ele entra no templo em Jerusalém. E de acordo com Isaías, capítulo 56, que nós lemos no começo do culto, o que era o templo em Jerusalém, de acordo com o que Deus havia prometido? Seria chamado casa de oração para todos os povos. Para a gente visualizar melhor, assim, pense no templo como uma construção muito grande, muito grande. E lá no meio daquela construção, aquele lugar chamado o Santo dos Santos, no qual somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Depois, diante ou ao redor do Santo dos Santos, havia aquele lugar chamado o Santuário dos Sacerdotes. Era um lugar onde os demais sacerdotes poderiam entrar. Fora deste santuário, havia um pátio chamado o Pátio de Israel. Era um lugar onde somente os homens de Israel poderiam entrar para fazer as suas orações. Depois do pátio dos homens, ou o pátio de Israel, havia o pátio das mulheres. Era o lugar onde somente as mulheres entravam também, então, para fazer as suas orações. E
Depois do pátio das mulheres, havia o chamado pátio dos gentios, que também era muito espaçoso, porque afinal de contas, deveria receber pessoas que vinham para a festa da Páscoa do mundo inteiro. Como a gente, por exemplo, lê lá em Pentecostes, né, que havia gente da Grécia, da Arábia, da Itália, do norte do Egito, de muitos lugares. Então esse era o pátio dos gentios, onde as pessoas das demais nações podiam se reunir para orar também. Acontece que uns 3 anos antes deste momento aqui, o sumo sacerdote havia dado uma autorização para que nesse lugar, no pátio dos gentios, os vendedores de pombas e de outros animais pudessem instalar as suas mesas, as suas barracas, como a gente diria hoje. E também aqueles que trocavam as moedas, porque eles vinham do estrangeiro, muita gente vinha do estrangeiro, vinha com as moedas das suas respectivas nações e deveria transformar na moeda que era recebida pelo templo. Então você consegue imaginar? Eu acho que você já viu aqueles filmes onde aparecem aqueles mercados orientais, uma lojinha grudada na outra, um monte de coisa pendurada. Hoje a gente chamaria de box, né? De box. Aquelas lojinhas pequenininhas com as coisas ali para serem vendidas. Mas aquele lugar não era para ser feito isso. Aquele lugar era um lugar de oração. E por causa disso, então, assim como Jesus mostrou indignação com a figueira que não produzia fruto, Jesus ficou indignado com aquele lugar que deveria ser um lugar de oração, e como ele diz aqui, virou lugar de ladrão, virou lugar de comércio, covil de ladrões, é a expressão que o Senhor Jesus utiliza aqui. Portanto, meus irmãos, quando Marcos, e claro, naturalmente Jesus, em tudo que acontece, ele desenvolve as coisas dessa maneira, Jesus está querendo, por um lado, ensinar as coisas que ele deseja, mas por outro lado, ele quer ensinar também as coisas das quais o seu coração não se agrada. Jesus não tem prazer numa árvore frutífera que não dá fruto. Jesus não tem prazer numa casa de oração em que não há oração. Assim como uma figueira deveria produzir frutos, a casa de oração, ela deveria produzir o quê? Oração. Bem, então a partir do ensino do Senhor Jesus, eu quero meditar com vocês a respeito de alguns frutos que Jesus espera, conforme nós podemos olhar ou ver no nosso texto aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus espera ver na sua casa de oração fé. No versículo de número 22, quando Pedro comenta no versículo 21, mas no versículo 22, quando Jesus responde ao comentário de Pedro, quando Pedro diz assim, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz, ele diz assim, tenham fé em Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que a fé foi, a confiança em Deus, foi que levou Jesus a fazer aquilo, sabendo, crendo no seu coração que de fato aquela árvore não produziria mais fruto. Provavelmente, como eu disse para vocês, eles estavam caminhando ali sobre o monte e Jesus diz mais ou menos assim, sabe esse monte que estamos andando em cima? Se nós dissermos para ele ir daqui e andar até o mar, é isso que ele vai fazer. É claro, meus irmãos, que Jesus aqui, ele está usando uma hipérbole, né? Como é muito comum nos ensinamentos de Jesus. É quando você usa aquela linguagem exagerada para imprimir no coração das pessoas um determinado conceito. Mais tarde, lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo faz a mesma coisa, naquele célebre ensino que ele nos transmite a respeito do amor cristão, quando ele diz assim, mesmo que eu tivesse uma fé tão grande a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, nada disso me serviria, nada disso me aproveitaria. Então Jesus aqui, ele diz no versículo 23, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, lança-te no mar,
isso irá acontecer. Meus irmãos, nem Jesus, nem os discípulos estavam pensando em tirar um monte do lugar através da fé e lançar no mar. Não teria sentido algum nisso, mas é um jeito que Jesus tem de falar aqui a respeito do alcance da fé. Agora, o que é fé? Conforme o contexto em que a Bíblia usa essa expressão, ela enfatiza algum aspecto do seu significado. Eu estava dizendo aqui na quarta-feira para os irmãos que fé é uma palavra que até hoje, em alguns lugares, a gente usa nesse sentido de, nos relacionamentos humanos. Fé é aquilo que as pessoas fazem quando elas demonstram confiança numa outra pessoa. Então, por exemplo, se eu digo para o Newton, Newton, me aguarde que amanhã estarei lá na sua casa, tal hora. O Newton, o que ele vai fazer? Ele vai acreditar naquilo que eu estou falando. Nas relações humanas, a palavra que eles usavam antigamente era essa, fé, é confiar. Também, fé significava ser digno de confiança. Então, por exemplo, se eu falasse alguma coisa para o Newton e ele confiasse em mim, isso seria uma atitude de comportamento meu que manifestava fidelidade, e por isso ele confiaria naquilo que eu estou falando. Também fé nós exercemos em tudo na nossa vida, em todas as coisas. Por exemplo, se você chama o Uber e você vai para algum determinado lugar, você tem a confiança de que o motorista virá buscar você. É verdade que tem alguns que depois cancelam, né? E mostram para a gente que confiança demasiada no ser humano não resolve não. Mas imagina se nesse mundo ninguém confiasse em ninguém. Imagine que, por exemplo, eu dissesse para o Newton alguma coisa e o Newton ficasse pensando assim, eu acho que ele não vai fazer nada disso não. E todos os relacionamentos fossem assim, haveria relacionamento social? Não. Da mesma forma, a Bíblia diz que o nosso relacionamento com Deus, do começo ao fim, é um relacionamento de confiança no que Deus fala. É um relacionamento de certeza das coisas que Ele diz para nós. Lembra lá no Jardim do Éden, né? Por que Adão e Eva pecaram? Por que foi, Leonardo? Porque eles foram na conversa de quem? De Satanás, da serpente. Deixaram de acreditar no que Deus estava falando para crer naquilo que o diabo estava falando. Pois bem, Jesus aqui, então ele diz que nós precisamos ter fé, e ele explica em quem? Tendes fé em Deus. E se nós olharmos para a Escritura toda, nós veremos, meus irmãos, que todos os relacionamentos dos nossos heróis da fé com Deus foi uma vida de fé. Pela fé, Enoque andou com Deus, diz a Escritura. Pela fé, Noé construiu a arca, pela qual o mundo foi julgado. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe e Abraão recebeu poder para ser pai. Da mesma forma, Ana, pela fé, diz a Escritura, Abraão foi justificado, foi salvo. Pela fé, diz o apóstolo Paulo, todos os crentes são justificados diante de Deus. Nós temos fé que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nós também cremos que Jesus voltará. Tudo na vida do crente é baseado na fé. Nós confiamos que somos salvos, confiamos em Deus pelo caráter santo que Ele tem, confiamos em Deus por causa do seu poder, confiamos na nossa salvação, que Deus nos salva por causa do amor que Ele tem por nós, pelo fato de que Jesus morreu por nós, confiamos em tudo que a Bíblia diz sobre Deus e sobre a nossa salvação, porque como diz o apóstolo João, se nós acreditamos ou se nós admitimos o testemunho dos homens, quanto mais é maior o testemunho que Deus nos dá acerca do seu Filho. Você percebe? Jesus não diz apenas assim, olha, tenha fé. Não, ele diz,
tenha fé em Deus. Em outras palavras, acredite em Deus, confie em Deus, coloque o seu coração naquilo que Deus diz para você. Inseparável do fruto da fé é a oração. Veja que a princípio aqui, Jesus não estava orando quando ele amaldiçoou a figueira, mas ele mostra o descontentamento que ele teve quando ele chegou na casa de oração e lá não havia oração, havia comércio. Então Jesus, aqui, ele soma as duas coisas e ele faz um acréscimo. Ele diz assim: tenham fé em Deus, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim será convosco. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, que a resposta está na ponta da língua de cada um de vocês. O que é oração? O que é oração? André, o que é oração? Orar é falar com Deus. Isso significa que nós oramos não apenas quando estamos pedindo alguma coisa. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a fazer orações de confissão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é digno de fé, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia também nos ensina, e nós também fazemos, orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede diariamente. Pense um pouco nas bênçãos que você recebeu hoje. Você se alimentou hoje? Você dormiu ontem à noite, acordou hoje e teve saúde para vir à igreja? Você cantou para Deus agora há pouco? Quando nós líamos a Escritura, você conseguiu ler o que está escrito na Bíblia Sagrada? Você tem uma família que você pode curtir o relacionamento com a família? Tudo isso, diz a Bíblia, é bênção que Deus nos dá a cada instante. Como a gente costuma cantar, Deus é a fonte de todo bem. Se você fosse fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que você recebe a sua vida inteira, quanto tempo você demoraria nessa oração? A vida inteira, porque você continuamente está sendo abençoado. Então essa é uma forma de oração. Outra forma de oração é quando você pensa, quando você contempla o caráter de Deus, o seu poder, a sua majestade, e então você quase que irresistivelmente louva a Deus. Quando você está bendizendo a Ele pela sua grandeza, pela sua sabedoria, pelo seu poder, pelo seu amor, você está fazendo uma oração de louvor ao Senhor. Bem, nesse texto que nós estamos lendo aqui, Jesus, ele está mais especificamente falando a respeito da oração de petição. Ele diz assim, olha, tudo quanto vocês pedirem a Deus, peçam crendo. Mas você notou a forma do verbo, ou o tempo do verbo que está aqui? Peçam crendo que já recebestes. Ele não está dizendo aqui, no texto de Marcos, crendo que recebereis. O que é você pedir crendo que você já recebeu? É você pedir crendo que Deus já ouviu a tua oração. Como é que está escrito em Filipenses capítulo 4? Lance sobre Deus todas as suas ansiedades, coloque tudo diante dele, porque ele tem cuidado de você. E à medida em que você ora, colocando tudo diante de Deus, ele diz, mas faça isso com ação de graças. Isto é, já agradeça a Deus, porque ele está tomando conta de tudo para você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Naturalmente, meus irmãos, que quando Jesus diz aqui para nós pedirmos a respeito de qualquer coisa para Deus, ele não está dando um papel em branco, uma caneta na mão para a gente fazer uma listinha dos nossos caprichos, não é? Há pessoas que interpretam mal esse texto e dizem assim, bom, então em nome de Jesus esse ano eu quero um BMW. BMW está na moda ainda? Não sei mais, né? É carro de rico ainda, BMW? É, né?
Em nome de Jesus, esse ano eu quero uma mansão. E não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando para orarmos aquelas coisas, ou pedirmos aquelas coisas que Ele nos ensina serem a sua vontade para nós. Jesus disse assim: quando você for orar, diga assim: Pai nosso que estais nos céus, eu quero que o teu nome seja santificado na minha vida. Eu quero que a minha vida seja para a glória do teu nome. Quero viver de tal modo que o teu nome seja honrado. Venha o teu reino. Ah, Senhor, eu desejo ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Me concede a bênção, Senhor, de ser um marido segundo o teu coração, uma esposa segundo o teu coração. Você percebe? Jesus não está dando carta branca para a gente pedir bobagens. Ele nos ensina as coisas a respeito das quais nós precisamos orar, para vivermos uma vida que agrade a Ele. Senhor, perdoa as nossas dívidas, Ele ensina a orar. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, porque basta nós termos o necessário para a nossa vida nesse mundo. Então Jesus fala: peça com fé que você está recebendo, que Deus está cuidando de você, suprindo as suas necessidades. Peça buscando o reino de Deus. Irmãos, vocês já perceberam como se nós formos orar sobre tudo o que a Bíblia ensina, nós iremos investir bastante tempo em oração? Que as nossas orações não serão orações, como alguém diria, rápidas e objetivas. Alguém diz assim: olha, vamos fazer orações rápidas e objetivas. Não. Se você quer orar segundo a Bíblia, oração rápida e objetiva não vai ser objetiva, mas não será rápida. Porque o reino de Deus precisa acontecer em tudo quanto é canto da terra. Porque as pessoas precisam ser convertidas em tudo quanto é lugar. Porque as necessidades precisam ser supridas em qualquer segmento da sociedade. Temos muita coisa para pedir a Deus. Temos muita coisa para investir no reino de Deus, através da oração. Significa orar, como diz o apóstolo Paulo, buscando as coisas que são lá do alto. Que as coisas que são lá do alto aconteçam aqui na terra. E isso vai nos levar a um terceiro aspecto do ensino de Jesus aqui. É que para a gente buscar as coisas lá do alto, ele diz, nós precisamos ter um coração limpo. Veja o que ele diz no versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu quero começar com essa frase: Pai Celestial. Vosso Pai Celestial. Com quem que Jesus está falando aqui? Com aqueles que são filhos de Deus, por meio da fé no Senhor. Significa que uma pessoa, então, se ela deixa de perdoar alguém, ela perderá a salvação? Ela não mais será perdoada? Para ilustrar, deixa eu usar uma ilustração. Vamos supor que uma das minhas filhas, ela cometa um pecado contra mim, ou de desobediência, ou uma ofensa qualquer. O que acontece com o meu relacionamento com uma filha se ela me ofender, se ela me desrespeitar? O meu relacionamento com ela fica prejudicado. Mas ela não vai deixar de ser minha filha. Só que, enquanto ela não chegar para mim e disser assim: pai, por favor, me perdoa, o nosso relacionamento será prejudicado. É claro que antes dela pedir perdão, eu já perdoei faz tempo, não é? Relacionamento de pais e filhos é assim. Bom, então o que Jesus está dizendo é: se você não perdoar aquele que te ofende, a comunhão entre você e Deus também será prejudicada. Antes da gente continuar, irmãos, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Pensem um pouco e procurem ver o seguinte. Procure ver na sua mente
se você tem alguma coisa contra alguém, pare e pense. Tem alguma pessoa contra quem você tem alguma coisa no seu coração ou na sua mente? Uma das maneiras da gente saber se a gente tem ou não alguma coisa contra alguém é diante da nossa própria reação com as pessoas. Por exemplo, existe alguém que você gostaria de dar uns murros? Que se você pudesse, você bateria nessa pessoa? Existe alguém que se você pudesse assim, olha, faz de conta que isso não fosse pecado, tá bom? Mas que se você pudesse assim, apertar um botão e essa pessoa morresse, ou desaparecesse da face da terra, você apertaria para essa pessoa morrer? Ou você apertar um botão e essa pessoa ficar doente, e você falar, tá vendo? Bem feito. Essa é uma das maneiras da gente saber se tem alguma coisa contra alguém. Outra maneira da gente saber se tem alguma coisa contra alguém é pensando naquilo que a gente fala sobre outras pessoas. Então, por exemplo, é só um exemplo, viu, Leonardo? Eu chegasse para a irmã Valdeli e dissesse assim, mais ou menos, poxa, mas o Leonardo, ele é um camarada muito chato. Já reparou o jeito dele falar? Sem que a irmã Valdeli não estivesse nem pensando no Leonardo, mas aí eu falo alguma coisa para a irmã Valdeli com o propósito do quê? Prejudicar a imagem do Leonardo no coração da irmã Valdeli. Se eu faço isso, é porque no meu coração eu tenho alguma coisa contra essa pessoa. Jesus diz assim, você está orando, e aí você percebe que você tem alguma coisa contra alguém. Vamos imaginar uma outra cena. Vamos supor que uma pessoa devesse R$1.000 para você. E aí então um dia você encontra com essa pessoa. Eu sei, meus irmãos, que é só fazer de conta, né? Porque alguém dever R$1.000 para você é difícil, né? Mas você encontra essa pessoa no caminho. E aí então você fala, paga o que me deves. E essa pessoa começa a dizer para você, olha, eu vou te pagar, mas outro dia. Aí você pega no pescoço dessa pessoa e começa a apertar o pescoço dela, dizendo, paga-me o que me deves. Mas de repente, você se lembra daquilo que Deus fez com você. Vamos olhar em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Veja o que Deus fez com os filhos dele. Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Veja o que o Espírito de Deus está dizendo aqui, olha, havia uma lista, um escrito de dívida contra nós. Era como, por assim dizer, a lista dos nossos pecados. Você consegue fazer essa lista? A lista dos teus pecados? E aí, o que foi que Deus fez com a lista dos teus pecados lá na cruz? Cancelou. Você não deve mais nada. Aí você está ali pegando no pescoço do outro, e você se lembra o que Deus fez com você. Ele perdoou, cancelou todos os teus pecados. E aí, sabe o que você faz? Você faz assim, ó, com as suas mãos. E diz assim para essa pessoa, está cancelado. Tenha paz. Você não me deve mais nada. Isso, deixar o outro em paz, é a ideia da palavra perdão. Liberar, como alguns costumam dizer. Liberar a pessoa para ela viver a vida dela. E não ficar exigindo que essa pessoa pague para você os pecados que ela cometeu contra você. Perdão. Jesus diz assim,
Quando você estiver orando e se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Porque se você fizer assim, então você pode ter certeza de uma coisa também. Entre você e Deus estará tudo bem. Mas se você não tiver a capacidade de perdoar, se você não perdoar, tampouco o Pai Celestial te perdoará. E aí, o que vai acontecer? Você vai orar e Deus não vai atender. Por isso, para orar e orar com fé que Deus vai atender, você precisa estar com o coração limpo. Mas olha o lado bom do que Jesus está falando. O que ele está dizendo aqui, de outra maneira, é a seguinte: quando você estiver orando e você perceber que tem alguma coisa que precisa mudar no teu coração, aproveita a oportunidade. Limpa o teu coração. Tira do teu coração qualquer coisa que possa atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Irmãos, concluindo, 3 coisas que Jesus desaprova. Primeiro, uma figueira que não produz figos. Como diz Tiago, perto está de ser amaldiçoada. Segundo, uma casa de oração que não tem oração. Terceiro, filhos de Deus que não têm fé. 3 frutos que Jesus deseja: fé, oração e um coração perdoador. Os Salmos e o Apocalipse nos dizem que Jesus Cristo é aquele que sonda mentes e corações. Você acredita nisso? Que nesse momento, Jesus está sondando a tua mente e o teu coração? E quando Ele olha para a tua mente e o teu coração, o que Ele está vendo? O que Ele está vendo na tua vida como crente? Só folhas? Só aparência? Ou Ele está vendo um coração que crê? Um coração que ora? Um coração que perdoa? Porque é isso que Ele deseja. Se Jesus vier hoje, seria tão bom se Jesus voltasse hoje. Mas se Ele vier hoje, que fruto Ele vai encontrar? Satisfaça o coração de Jesus. Se enquanto oramos agora, você percebe que tem alguma coisa que precisa ser confessada, algum pecado que precisa ser deixado, alguma atitude que precisa ser mudada, aquilo que nós oramos antes de meditarmos, peça ao Senhor: Senhor, dá-me um coração segundo o teu coração, dá-me um coração disposto a obedecer, um coração igual ao teu. Amém.